círculo. Onde vamos botar o círculo? Não. Não? Ah, onde vai colocar o círculo, Enzo? Onde tá o quadrado? O quadrado? Vamos pegar o quadrado. Vamos botar o quadrado. Não, esse aí. Não? Aonde que vai colocar? Não, esse aí. Não. Ah, cadê? Onde vai ser? Achei. Achou! Muito bem! E o círculo agora? Em 2 meses de fono, o Enzo aumentou o vocabulário, ele só falava mamãe, papai e água. Só 3 palavras. Aí aumentou o vocabulário para umas 200 palavras. Mas eram só palavras. Soltas. Não tinha soltas, totalmente soltas. E aquilo me incomodava muito. Eu falei, poxa, ele aprendeu a falar, mas ele não fala nada com nada. Tipo assim, não tinha função. O que eu falava, ele repetia, mas só repetia, mas não tinha função. Ele não chegava para mim para pedir algo, nem para apontar, nada do tipo. Hoje ele pede a professora para sair da sala quando ele já está cansado. Ele fala, tia Bia, abre a porta, Enzo sair, Enzo sair. Ele pede para ir no parquinho. Com o pai também ele fala bastante. Ele chama o papai para brincar de cavalinho. Ele, papai, vem cá, cavalinho. Ele quer subir no pai dele. Domingo, nesse restaurante que a gente foi, tinha uma área externa cheia de bichos. E o Enzo, o hiperfoco dele é animais, né? Aí tinha cavalo, tinha cavalo, tinha boi, tinha tudo. Aí tinha passarinho, tinha um monte de coisa. Ele dizia bem assim pra mim, venha mamãe, veja, passarinhos. Aí eu, ai meu Deus, meu coração fazia chegava a disparar, e eu falava, ai meu Deus, dividindo a atenção comigo. Aí ele, tira foto. Eu acho que ele ficou tão acostumado com a câmera o tempo todo atrás dele, no desafio, que ele fala assim, venha, tira foto. Aí ainda faz assim pra mim, X. Aí, ai meu Deus, não tô aguentando. Olá, Renata, tá frio aí? Olá, tudo bem? Boa noite, tudo... Boa tá um pouquinho. noite. Tá foguinho, né? Tá me ouvindo bem, né? Tô ouvindo. Ótimo, seja muito bem-vinda, né? Obrigada. Para a nossa entrevista, fiquei muito feliz que você aceitou. Cadê o Enzo? Tá com o pai? Tá dormindo. Ah, já dormiu? Ah, pensei que ele ia aparecer. Aqui tem rotina do sono, 8h30 é certeiro. E isso faz toda a diferença na vida dele. Ah, então tá explicado, justificado. Que bom, né? Que bom que ele já tem os horários dele dormir certinho. Então, Renata, esse espaço é seu para você contar um pouco da sua história, da história do Enzo, como foi que você ajudou a Júlia a se comunicar, né, no dia a dia. E aí eu queria saber de você se você hoje consegue ajudar o Enzo, né, nessa parte da comunicação. Você consegue ajudá-lo a se comunicar? Hoje, depois do papo, eu consigo. Agora o Enzo se comunica, graças a Deus, bem melhor. Porque ele só fazia isso, ele só repetia palavras. E hoje a fala dele é bem mais funcional, graças a Deus. E graças ao papo também, né? E as coisas que eu aprendi com você. Ah, que bom, fico feliz, Renata. E como é que foi, assim, esse processo de investigação, de diagnóstico? Como foi que você descobriu o diagnóstico do Enzo, assim, como foi esse processo diagnóstico? Aos 3 anos, né, ele no meio da pandemia, eu achava um pouco estranho, porque eu já sou mamãe de outros 3, e o Enzo nada de falar, e eu falava, gente, ele fala muito pouco, e às vezes cantarolava algumas músicas, mas falar mesmo não falava. Eu achava aquilo assim, como assim, gente? Ele meio que ameaça cantar, mas não fala? Tipo assim, ele já tinha aprendido algumas músicas, e ele cantarolava, assim, algumas músicas, mas não falava palavras, assim, normal, não falava. Aí eu resolvi falar com o pediatra, falei, olha, eu tô preocupada, o Enzo não tá falando. Aí ele falou, a criança tem até 4 anos para falar. Eu falei, como? 4 anos? Não. Aí eu falei, não, eu sou mamãe de outros, e todo mundo com 2 anos já falava bastante. Aí ele falou, não gosto de mãe preocupada, vou te dar um telefone de uma fono. Aí eu levei o Enzo pra fono por conta própria mesmo, né? Por uma coisa assim de mãe mesmo. Eu falei, não, vamos pra fono. Em 2 meses de fono, o Enzo aumentou o vocabulário, ele só falava mamãe, papai e água. Só 3 palavras. Aí aumentou o vocabulário para umas 200 palavras. Mas eram só palavras. Soltas. Não tinha soltas, totalmente soltas. E aquilo me incomodava muito. Eu falei, poxa, ele aprendeu a falar, mas ele não fala nada com nada. Tipo assim, não tinha função. O que eu falava, ele repetia. Mas só repetia. Mas não tinha função.
Ele não chegava para mim para pedir algo, nem para apontar, nada do tipo. Era algo que realmente incomodava, porque ele não tinha aquela função, né? A fala não era funcional. Uhum. Isso. Entendi. Então, no caso, você procurou, né, pediu encaminhamento, aí foi para fono e tal, Isso. mas assim, o diagnóstico, ele já fechou ou Fechou. não? Aí, aos 4 anos, eu fui para a neuro, que a pediatra dele, com 3 anos e 10 meses mais ou menos, ela falou, Renata, eu acho melhor você investigar o Enzo, que eu acho que ele faz parte do TEA. Aí eu falei, por acaso é autismo? Aí ela falou, você estava desconfiada? Aí eu falei, eu achava que ele tinha algo de diferente. Eu só não sabia que era autismo. Mas achei que pudesse ser, porque o Enzo fazia muito movimento do flap, né? Repetitivo, né? Aí eu falava com meu esposo, esse flap, nesse flap não, na época eu não falava isso, eu falava, esse balançar de braço tá estranho. Aí meu Entendi. esposo, ele tá feliz, eu fico inventando doença pro menino, o menino tá feliz, pode balançar os braços. Eu falei, tá feliz, mas esse balançar de braço é diferente. Eu falei, a criança não faz isso. Aí fomos, né? Aí ela pediu meu encaminhamento para neuro, fui na neuro. Na primeira consulta, a neuro fez uma opção de perguntas e ficava perguntando as coisas para Enzo, mostrando um quadro, né? A gente ficou mais ou menos 1h30, 1h40, assim, na sala. Aí no finalzinho da consulta, eu tô vendo ela colocando lá um monte de laudo, só escrevendo. E eu falei, por acaso meu filho é autista? Ela falou, você não sabia? Ela falou assim mesmo, você não sabia? Foi assim que ela te falou. Ela falou, você não sabia? Eu falei, não, não sabia. Aí ela falou, não, porque eu vi encaminhamento aqui de doutora Carmen, aí eu achei que você já sabia. Aí eu falei, não, eu vim porque eu não sabia o diagnóstico. Ela, então tá, o seu filho, ele é uma criança autista. Ela falou, hoje não sei te dizer o grau, porque eu acabei de conhecê-lo, mas eu te digo sim, ele é autista, o grau dele é do leve ao moderado, mas por enquanto não dá para eu avaliar, só depois que fizer as terapias e você retornar. Entendi. Agora sim, né, ele já está nas terapias e tudo, e eu já retornei, até retornei faz poucos dias, e ele é grau leve mesmo, né, e ele tem bastante dificuldade ainda, mas a dificuldade dele é mais escolar. Mas na comunicação ele melhorou bastante. Ela mesma falou que, nossa, nem parece o mesmo Enzo que veio, né, na primeira consulta. E todo mundo diz que o Enzo mudou muito. Professoras, coordenadora, todo mundo elogia. E, tipo assim, ele está desenvolvendo rápido. De 2 meses para cá, não, realmente, o Enzo não é o mesmo Enzo. E como você se sentiu, Renata, assim, de receber o diagnóstico dessa forma, né? Porque você não sabia, a médica, ela supôs que você soubesse, né? Não sabia. Mas como eu já estava desconfiada, né? Mamãe de 4, tipo assim, ele era a criança que era diferente. Para mim, tipo assim, no primeiro momento eu fiquei pensando, como eu vou ajudá-lo? Como é que vai ser? A gente anseia logo o futuro, e o futuro? Ai, meu Deus, será que ele vai falar bem um dia? Será, né? A gente fica muito preocupada. A gente fica preocupada mais em como vai ser a vida do autista, né? Porque a gente sabe que o nosso mundo é cheio de preconceito e tudo, a gente fica logo com medo de como vai ser, né? E pensando assim, como é que eu vou ajudar? Né? Eu só pensava isso, meu Deus, como eu vou ajudar? Eu não sei lidar com uma criança autista. Eu sou a mamãe, mas eu sou uma mãe de 3 filhos, né? Neurotípicos. E veio o Enzo, né? Para mudar toda essa história, né? E depois, graças ao papo, tipo assim, eu percebo que hoje eu sei lidar muito melhor com ele. Eu sei ajudar, eu sei brincar com ele, eu sei fazer coisas que eu chegava perto para brincar com ele começava a gritar. Aí eu dizia, meu Deus, não posso nem encostar no brinquedo dele. Aí hoje não, hoje ele fala, mamãe, vamos brincar. Ele me chama para brincar, é a coisa mais rica. Ele é bem coisa mais carinhoso, linda. Renata. Ele é bem carinhoso. Ele é super carinhoso, fico toda orgulhosa dele. Ele fala, vem mamãe, vamos brincar. Domingo a gente estava no restaurante, aí botei ele lá com a comidinha dele, que ele come sozinho, né? Coloquei ele lá com a comidinha dele e fui pegar meu prato. Aí lá de longe, tô só olhando ele me procurando. Eu falei, ai meu Deus, a hora que me vê já era. Ah, não deu outro. Cadê ele me viu? Ele, mamãe, achei! Tipo assim, te achei. Aí veio correndo, grudou assim, grudou nas minhas pernas. Aí o moço falou, ai, que bonitinho como ele é carinhoso. Eu falei, ele é, e apegado. Apegado à mãe, que era demais.
É, e tava ele é muito- esperto, tá? Ele falou bem assim pra mim, na fila, pegar a caninha, eu tava na fila do churrasco, pegar carne. Aí ele falou Ah, pra mim, na fila, pegar a carninha? Eu falei, sim, mamãe vai pegar a carninha dela. Uma graça. A ai, gente vai pro restaurante, assim, numa boa. Enzo fica bem tranquilo, fica de boa. Come a comidinha dele, na boa. Ele só não é muito no restaurante, eu vejo que, tipo assim, ele sai um pouco da rotina, né? Aí ele come uhum, só aquilo que ele realmente gosta muito. Só carne. entendi. Nesse momento é só carne, o arroz e feijão não vai. E como Mas era assim? pede. Pelo menos ele pede. Como é que era assim a comunicação dele antes com você? Ele sempre foi carinhoso, mas ele Sim. não se comunicava. Não, não Era isso. comunicava nada, não pedia uma água, não pedia nada. O Enzo era aquela criança assim, uma criança muito caladinha, sabe? Ficava assim sempre muito caladinho, no mundinho dele, brincando sozinho. Nunca foi uma criança de dar trabalho. O Enzo nunca deu muito trabalho, não. Mas assim, me incomodava, porque criança não fica quieta. Criança não fica quietinha no mundinho como se não tivesse criança em casa. Criança faz barulho. Criança brinca, pula, corre, pede mãe, né? Toda hora pede a mãe uma coisa. E o Enzo lá, Uhum. quietinho no canto dele, assim. Eu até falava, nossa, ele é tão quietinho, gente, como ele é quieto. Falei, esse filho veio mesmo, ele é abençoado, muito quieto. Mas aí depois, com o tempo, foi me incomodando, tipo assim, quieto demais, quieto demais. E aí eu reparei que, tipo assim, realmente tinha algo mesmo de errado, né? Entendi. Não digo nem de Realmente. errado, digamos assim, né? Tinha Eu algo entendi. Tem que tipo ser assim, a investigado. investigar. Isso, é. Sim, é o costume, a gente acaba falando uma coisa errada, uma coisa, mas eu É, entendo, não julgo, não. É mas, porque tipo às vezes fala assim, pelo costume. muitas mães vivem assim, o luto do autismo, não sei o quê. Comigo, assim, eu não vivi muito isso. Tipo assim, pra mim, ele é meu filho, meu amor por ele é incondicional. Então, tipo assim, eu vou proteger, eu vou amar, e eu vou fazer de tudo para que ele se desenvolva, né? Eu, tipo assim, do nada me aparece lá no meu Facebook, curso de autismo Carla Uliane. Ajude seu filho a comunicar. Eu falei, pronto, me achei, isso que eu Me precisava. achei. Eu falei, pronto, eu preciso disso, o Enzo precisa se comunicar. Aí teve alguma coisa, até algum momento que você falou sobre a fala, e eu participei da jornada também, né, do Ai, eu fui na autismo, jornada, na primeira aula. onde você dizia, tipo isso, né, que falar até papagaio fala, eu falava, é isso. Falei, gente, ela tá falando isso pra mim. Falar até papagaio fala, é isso. O Enzo fala tudo e não fala nada. Não se Porque, comunica, né, né? fala tudo e não se comunica. Não usa Aí eu falar para se falei, comunicar com o outro, né? Não tem essa troca. isso, não tinha. Eu falei, ele fala tudo, mas não se comunica. Aí eu falei, pronto, é isso. Essa moça aí vai ser minha última salvação. Falei, vai dar certo. Mas com medo, né? Que a gente fica meio apreensivo, né? É um curso, aí você fica pensando, né? Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu vou saber auxiliar meu filho dessa forma? Eu não sou terapeuta. Eu ficava meio assim, né? Se eu ia conseguir passar o que eu aprendesse com você para ele. Mas Entendi. graças a Deus, tipo assim, a linguagem que você passa é uma linguagem muito clara. O curso fica muito claro e muito direto. Qualquer mamãe consegue entender, qualquer mamãe vai saber aplicar e qualquer mamãe vai saber ajudar seu filho e vai ver, assim, resultados, assim, imensos. Quem Que tiver na bom. terapia, as terapeutas já vão dizer, seu filho está diferente. O que você tem feito? É desse jeito. E como é que tá a comunicação dele? Não só com você, mas como com outros, eu ia falar, enfim, outros familiares, mas eu queria saber, assim, em casa com o pai, com os irmãos, como é que tá a comunicação dele, assim, com outras crianças, assim, você percebe que deu um boom, assim? Deu, ele Além de pede para ser, não brincar, só com sim. você. Não, não é só comigo, ele pede para brincar. Hoje ele pede a professora para sair da sala quando ele já está cansado. Ele fala, tia Bia, abre a porta, Enzo sair, Enzo sair. Ela falou para mim, ela falou, Renata, ele fala que é para mim abrir a porta, que ele quer sair, ele está cansado. Aí eu falei, ele está cansado? Eu falei, imagino, porque, né, 4 horas dentro de uma sala realmente cansa, né, para eles, né, é muito estímulo. Ela falou que ele pede para Uhum. sair da sala, ele pede para ir no parquinho, que tem o parquinho da escola. Com o pai também ele fala bastante, ele chama o papai para brincar de cavalinho, ele, papai, brincar, cavalinho. Ele quer subir no pai dele. Ele
Não, uma coisa que hoje eu acho, assim, maravilhoso, domingo nesse restaurante que a gente foi, tinha uma área externa cheia de bichos. E o Enzo, o hiperfoco dele é animais, né? Aí Eu lembro da girafa. tinha cavalo, tinha boi, tinha tudo. Aí tinha passarinho, tinha um monte de coisa. Ele dizia bem assim pra mim: venha, mamãe, veja, passarinhos. Aí eu, ai, meu Deus, meu coração fazia Plural. chegava a disparar, e eu falava, ai, meu Deus, dividindo a atenção comigo. Aí ele, tira foto. Eu acho que ele ficou tão acostumado com a câmera o tempo todo atrás dele, no desafio, que Ah, que ele fala assim, venha, tira foto. Aí ainda faz assim para mim, X. Aí, ai, meu Deus, não estou aguentando. Eu, menino, com quem que você está aprendendo isso? E as professoras dele são muito carinhosas e tiram bastante foto dele para mandar para mim, que eu sou a mãe preocupada, né? Então elas devem dizer para ele, faz X, porque não foi algo que eu ensinei. E ele simplesmente fala, venha, tira a foto, X. Ai, meu Deus, tão bonitinho. Aí ele tá, graças a Deus, foi assim, hoje, Carla, é muito diferente. O Enzo fala, mamãe, quero água, mamãe, quero biscoito. Ele pega um biscoito, ele diz, lanchinho? Aí eu digo, sim, lanchinho. Ele pede bastante, o que ele quer, ele simplesmente chega para mim e pede. Mãe, quero água, mãe, quero papá, né? Antes o Enzo tinha uma fala, assim, que era muito repetitiva, muita ecolalia, falava muita frase de desenho. Hoje é raro ele falar uma frase de desenho. E se mesmo que ele falar uma frase de desenho, é uma frase de desenho dentro de um contexto funcional. O que me deixa muito feliz, que antes do nada ele soltava uma frase do desenho, eu não estava falando nada daquilo, o assunto não tinha nada a ver com aquilo, o Enzo chegava com uma frase qualquer, tipo, da Patrulha Canina, ele chegava e dizia alguma coisa da Patrulha Canina. A Patrulha Canina está com tudo. Falava todas essas coisas, Pocoyo, que ele adora, tipo assim. Aí, um belo dia ele chegou perto de mim e disse assim, mamãe, meu prato está vazio. Aí, quando eu olhei para trás, assim, né, ele estava com o prato na mão, e o prato realmente estava vazio. Aí eu olhei, eu fiquei até assim, falei, uai, meu prato está vazio, a fala do Pocoyo, mas nesse momento, tá dentro do contexto, que ele pegou o prato, ele queria almoçar, ele já queria almoçar. Aí ele falou, carninha. Aí eu falei, você já está com fome? Você quer papá? Yes, né? Ele não falava assim ainda, era só yes. Aí, quando ele falou isso, eu fiquei assim, ai meu Deus, não acredito. Eu fiquei toda, né, toda cheia, toda boba, né? Porque ainda não tinha ouvido o Enzo falar uma frase assim, que fosse funcional dessa forma. E mesmo que, como você falou, que tenha sido do desenho, mas ele trouxe para um contexto, ele estava com o prato na mão, o prato estava. Ele estava com fome. Mas é como se eu tivesse escutado o Pocoyo. Meu prato está vazio. Aí eu olhei para trás, olho o Enzo com o prato na mão. Vazio. O Pocoyo na televisão e era o Enzo. E o prato vazio, realmente, e ele pedindo papá. Então, tipo assim, ele realmente começou, a fala dele começou realmente a ser funcional, ele tá muito mais comunicativo, ele melhorou muito, muito mesmo. Eu tô muito feliz, a cada dia que passa, tipo assim, eu tô radiante. E a gente sai, igual domingo a gente saiu, foi para o restaurante, depois foi para uma pracinha, e ele escorregava e colocava a vaca para escorregar, e falava, vem mamãe, vamos contar, 1, 2, 3, e já! E escorregava. E pedia sempre para gravar ele, para tirar foto, sabe? Bem falante. É muito diferente. Ele gosta de aparecer, né? Ao contrário de algumas crianças. Agora, mas ele não era assim. Ele não era assim, não. Depois de tanto eu brincar com ele, quando eu ia brincar, pegava o tripé e colocava o celular, ele foi se acostumando. E ele pede agora para gravar ele. Ele gosta de assistir ele também. Então, é isso que eu ia falar, né? Provavelmente ele gosta de ser gravado, porque depois ele assiste o vídeo, né? Ele gosta de assistir ele. Ele gosta. Aí eu mostro para ele as coisas, a foto, aí ele fala as coisas que tá na foto. Gente, ele é muito diferente. Os vídeos aí, tem bastante vídeo do Enzo aí na comunidade, e dá para perceber o quanto ele mudou, quanto ele ficou, graças a Deus, bem mais comunicativo. E é aquilo que você sempre ensina pra gente também, eu sempre ensino para ele, a gente sempre perguntar o sabor daquilo que quer, né, para que a gente faça eles falarem de forma mais funcional, e aqui em casa funciona super. Enzo, você quer suco? Sim. Né? Tipo suco de laranja, de maçã. Sim, ele gosta de morango e uva, Carla, ele é seletivo.
É morango ou uva? Aí ele fala morango, então ele fala é uva. Então, é isso. Ele é muito seletivo, né? O autista, ele é muito seletivo, né, na alimentação. Mas, graças a Deus, tipo assim, ele come bem. Só, tipo assim, não gosta muito de fruta, não gosta muito de certas texturas, mas ele come bem. Mas come bem só aquilo mesmo que gosta, arroz, feijão e carne. Alguns são mais, outros são menos seletivos, né? Mas é um desafio grande aí também para as famílias. Qual foi assim, o primeiro desafio? Não, falando de desafio, qual foi o primeiro resultado assim que você teve com ele? Você lembra quando você começou a aplicar o PAP? Então, quando eu comecei a aplicar, logo assim, ele começou a me puxar e chamar para brincar. Foi assim, uma das coisas que o Enzo fez rápido, foi chamar para brincar. E essa fala que eu te falei, que foi logo quando eu iniciei o papo, porque ele disse, meu prato está vazio. Quando eu olhei, realmente era o prato, e realmente era o que ele queria comida. Né? E ele usou a fala do Pocoyo, mas de uma forma funcional. E eu fiquei super feliz, porque eu falei, bom, é uma ecolalia, mas essa tem funcionalidade, né? Tipo assim, não foi simplesmente uma frase solta, foi uma frase realmente com que ele queria me dizer, ele queria, eu tô com fome, olha aqui meu prato, tá vazio, você não vai me dar minha comida? Ele faltou um pouco dizer isso, mas ele não falou assim, mas ele disse, meu prato está vazio, e falou carninha, que é o que ele mais gosta. E aí, tipo assim, pra mim foi uma festa, eu quase dei um troço. Eu fiquei muito, eu olhava pra ele assim, meu coração chegava, parecia que ia pular. E eu falava, ai meu Deus, não tô acreditando. Porque nunca vi Enzo falar nenhuma frase assim, sabe? Que fosse aquela frase funcional. Era sempre me repetindo, parecia um papagaio. Tudo que eu falava, ele repetia em seguida. Eu falava, Enzo, você quer isso? Enzo, você quer isso? Ele falava assim. Eu falava, Enzo. Eu falava, Enzo, você quer papá? Enzo, você quer papá? Aí eu, misericórdia, Senhor. Ele não vai me responder que ele quer mesmo, ou que ele não quer. E hoje não, hoje se ele não quer, ele fala não. Ou então ele fala sim. O yes também quase não fala mais, é raro aparecer um yes agora. Agora ele fala sim. Eu falo, Enzo, vamos para a escola. Ele fala, não quero escola. Aí eu digo, você quer sim, você precisa estudar? Não, não quero escola. Aí eu falo, a gente vai ver a tia Bia. A tia Maguinha, porque tem várias tias, né? Ele lembra muito da primeira tia. Aí ele fala, a tia Maguinha, eu falei, também, vamos ver a tia Maguinha. Porque lá na escola, como eles sabem que chega um certo momento, ele fica cansado, ele pede para sair, ele pede para ir na sala de outra pessoa. Ele tem um amigo de uma outra sala, que eu descobri essa semana. Aí, ele tem um amigo, essas saídas, né? Tipo, vou dar uma volta assim para descansar. E ele já tem um amigo que chama Arthur, que ele ama esse Arthur, e o Arthur ama ele. E aí ele simplesmente fala que quer ir para a sala da tia Jéssica, que ele quer ver o Arthur. E eu fiquei toda assim, eu falei, ai meu Deus, eu tô acreditando nisso, a criança já tem amigo. E amigo de outra sala ainda. Sim. Que legal, fico muito feliz. Assim, eu sabia que ele tinha avançado muito por conta dos vídeos que eu vi, né, no desafio. Avançou, mas só pelo que você me trouxe aqui os relatos, já deu para perceber que o Enzo, ele, como eu estava falando, né, antes de você entrar, ele já consegue desempenhar várias funções da linguagem. Ele já consegue comentar, fazer pedidos de objetos, pedidos de ação, consegue protestar quando ele não quer algo, consegue iniciar uma interação social. Né? Sim, tá uma graça. Amigos, de pedir as coisas, então ele não fazia nada disso. E ele disso, dividir a atenção dele, para mim, é mágico. Sim, porque a atenção compartilhada, verdade. Ele fala, mamãe, veja, ele me chama para me mostrar. Aí eu fico assim, o quê? O quê? Aí ele, veja, olha os pássaros. Aí mostrando que a gaiola estava cheia de passarinho, e ele estava me mostrando que estava cheio de passarinho. Ele estava encantado, e ele queria que eu me encantasse por aquilo, né? Ele, mamãe, veja. Ele fala, uma graça, Carla, dentro do carro, assim, indo para algum lugar. Mamãe, veja quantas árvores, e faz assim, quantas árvores, mostra pela janela. E às vezes a gente está passando num lugar cheio de árvores. Tá uma graça, gente, olha. Ele é dos meus, ele gosta de natureza, de bicho, Ele gosta, ele gosta. Ele ama ficar no meio dos bichos, no meio da natureza, mas realmente gosta mesmo. Aqui tem uma cachorra que eu digo assim, eu tenho pena da Juju. Quando ele pega a Juju, não é a Juju que morde ele que morde ela. Que ele brinca com ela de tanto, sabe? Ele quer beijar, ele quer morder, ele quer agarrar, ele quer apertar.
Uma Ai, ai. gracinha. Assim, em quanto tempo, mais ou menos, você assim, percebeu que você, por exemplo, começou a estudar, começou a aplicar, em quanto tempo, mais ou menos, Isso. você começou a ter alguns resultados com ele, Ah, assim? não demorou muito não, Carla. Foi um pouco tempo mesmo, porque logo que eu aprendi as primeiras coisas, eu comecei já a aplicar, tipo assim, e fui fazendo sempre. Cada avançozinho que eu tinha, eu falava, bom, tô no caminho, ele tá gostando, vou continuar. E aí eu brincava em um dia, eu brincava no outro, e um momentinho que tinha quando chegava da escola, e eu fui brincando, 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 e em pouco tempo, acho que uns 15 dias, o Enzo já começou a mudar. Começou a mudar e mudar, assim, bastante mesmo. Ele realmente, tipo assim, começou a falar, começou a pedir, e era, assim, cada dia um avanço diferente. Hoje, tipo assim, é um avanço que todo mundo percebe. Psicóloga dá parabéns, falou, Renata, parabéns. Olha, o Enzo tá, assim, muito diferente. Ele brinca de forma funcional. Ele pegou o estetoscópio que eu tenho de brinquedo na sala, começou a examinar os animais. Aí eu falei assim, ah, é? Aí eu falei, é? Aí eu, Desafio. Brincar de médico e fono. brincar de médico, isso. Aí eu, ah, é? Aí ela, gente, eu fiquei assim, ele falando que machucou, tá dodói. Aí falando pro animal, não chora, não chora. Eu vou ver você e tudo. Então, tipo assim, foi muito, muito legal. Quando ela falou isso, eu fiquei muito feliz. Ela falou, olha, ele tá bem diferente. Aí ela falou assim, você tem feito alguma outras coisas? Eu falei, olha, conheci uma pessoa chamada Carla Uliane. Eu falei, depois você segue ela lá. Aí eu ainda falei, ó, Uliane com 2 L's. Falei, segue ela lá, ela é fonoaudióloga, preparada para autista. Ela se enquadra na turma de autismo. Eu falei, olha, ela é ótima, eu tô fazendo curso, porque, né, eu sou uma mãe que eu quero ajudar meu filho. Aí ela, eu, você tá fazendo curso? Eu falei, eu tô. Falei, tô fazendo curso, e no curso eu tô ajudando ele. O nome do curso é PAP. E eu falei, eu tô ajudando ele. Eu falei, ó, nesse momento eu tô na fase do desafio. Todo dia eu tenho que fazer uma brincadeira diferente, tem um desafio diferente para ele, e a gente está concluindo, eu faço. Ela, nossa, ele melhorou muito, Enzo, tá de parabéns. Ela ficou muito feliz, ela ficou, Enzo tinha mudado muito. E foi pouco tempo, não tinha tanto tempo, porque o desafio acabou agora. E já Foi, tem o quê? tem o É, e já quê? tem bem uns 15 dias que eu ganhei esse parabéns. Sim, o desafio terminou, eu voltei de viagem, uma semana Isso, depois eu teve a prorrogação, né, que eu dei uma isso semana a aí. mais. Eu vi que você concluiu, né? Você conseguiu fazer Concluí, todos os 30. fiz. E aí acho que terminou tem umas 2 semanas só. Foi difícil para mim, tá? Mas não foi difícil para mim aplicar, não. Foi difícil porque o Enzo ficou doente. O Enzo passou 30 dias assim, nossa, muito dodói. Muita gripe, muita virose. Quando eu terminava uma coisa, entrava em outra. E aí eu esperava ele melhorar um pouquinho mais, ficar mais animadinho. Para mim conseguir, né, fazer as atividades com ele, porque ele gosta de música, coreografia, então ele ama. Ele me chama para dançar. Ele, vamos, mamãe, vem dançar. É muito bonitinho. Oh, que susto, eu pensei que eu tinha clicado em alguma coisa aqui, desculpa, foi o Wesley que respondeu alguma coisa aqui. Ah, ele vai mostrar o Enzo. É, porque como o Enzo Mostra. tá dormindo, o Enzo não vai aparecer, tá? Então Não ele vai vai. É. do Enzo. Mas essa fofura aqui. Essa foto Coisa muito rica linda. da mãe. Aí tem o planejamento, né? Aí é o Enzo também? A É o Renata. Enzo, aham, aham. Ah, Tem, é porque tem pra mim tá tão um. pequenininho, não sei pra vocês. Pra mim tá bem pequenininho. Sim. Olha o livro feliz. A última É o livro feliz? Livro feliz. piscina. Piscina. A praia. Sim, e aqui? A mamãe. O papai. Nomeando, que lindo. O bebê é ele. E o esse parabéns. O Enzo na praça. Né? E aqui? Aqui foi o quê? Parabéns. Parabéns do Enzo. Olha aqui o Enzo na praça. Papa. Ele gostou, viu? Ele gostou. Ele amou o livrinho dele. Iuito. Enzo, vem aqui o bonequinho, ó. Levanta pra gente ver o bonequinho. Levanta. Levanta um pouquinho pra gente ver o bonequinho. Isso. Cadê o bonequinho que tá triste? Não chora. Isso, Não o bonequinho chora. feliz. O bonequinho feliz. Aqui o bonequinho feliz, ó.
Esse aqui que tá sorrindo, ó. Mostra o Ah, bonequinho feliz. tá sorrindo. O bonequinho feliz, Enzo. Mostra aqui pra mim. Sua. Tá feliz. Cadê o bonequinho que tá chorando? Tá triste. Ah, tá aqui, tá chorando. Ele tá triste. Ele tá triste? Oh, muito fofo. Mamãe vai ajudar. Isso. Ele te ajudou a confeccionar o livro, Ver. né? Que bacana. Aham. Ah, Eu você gosto tá quando onde envolve a aqui? criança. Na piscina? Dá. Na piscina. Oh, que lindo, Renata. Ele é uma fofura. Olha, e ele aprendeu nesse meio tempo. Aí, essa aí. O Esse foi nome dele, legal. ó. Eu Ele lembro aprendeu o desse. nome Eu dele. o nome dele, eu lembro. Você Olhos, falou o nome dele. ouvidos, boca e nariz, cabeça, ombro, joelho e pé. E pé. Acabou. Acabou. Manda um beijinho. Um beijinho? Ah, muito bem. Onde estão os seus olhos? Aqui os seus olhos. Vamos piscar. Pisca assim, ó. Vamos piscar o olho. Pisca o olho. Pisca. Pisca o olho. No final ele piscou. E as orelhas? Cadê as orelhas? E o nariz? Cadê o Eu nariz, queria Enzo? pegar tudo dele no espelho. Cadê o seu apontar no nariz? espelho, Cadê o seu entendi. nariz? O nariz de Enzo sumiu. Aqui o meu nariz. Dá tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até breve. Até breve. Olha ali. Qual o seu nome? Enzo. Que coisa mais bonita. E o meu nome? Renata. Ah, Qual o seu nome? Renata. Qual o seu nome? Oh, eu lembro quando você me falou na aula Tirar Dúvidas que ele tinha aprendido a falar o nome dele e o seu nome Coisa- também. Coisa linda. E hoje fala o nome dos irmãos. Eu digo assim, como é o nome dos seus irmãos? Ele fala Mateus e Pedro. Oh, que lindo. Ele tá bem espertinho, Carla. Ele tá assim, nessa de você ensina e ele memoriza e depois você pergunta e ele fala. Ele fala, qual o nome? Aí eu pergunto, qual é o nome dos seus irmãos? Mateus e Pedro. Aí eu digo, e o meu nome? Renata. Renata. E o dele, né? Que ele fala bonitinho. Agora eu tô ensinando a idade. Legal. Ele faz meio assim, ele quer fechar, ele faz assim, ele ainda não aprendeu, mas tá no caminho. Vai Algumas aprender. aproximações aí. Quando você assim, participou da jornada e tal, aí você assim, soube, né, da proposta do curso. No primeiro momento você chegou a pensar assim, será que é para mim? Será que vai valer a pena? Será que funciona? Como foi esse processo Sim. inicial, assim, dessa tomada de decisão? Eu pensava assim, meu Deus, eu vou investir esse dinheiro, será que isso vai dar certo? Será que eu vou saber aplicar? Será que o Enzo vai aprender mesmo? Falava, será que ele vai se comunicar melhor? Aí eu pensei, depois sabe o que eu pensei? Eu falei, poxa, ele tá 1 ano na fono, ele só fala. Eu falei, o que ela falou faz sentido, falar até papagaio fala. É isso, ele precisa se comunicar. Eu falei, falar, ele sabe falar, eu já sei que ele sabe falar. Ele sabia falar todas as palavras. Eu falei, bom, falar, ele sabe falar, mas ele não sabe se comunicar. E na jornada, né, você falou muito sobre isso, que não saber comunicar, né? A criança precisa se comunicar. No primeiro momento, realmente, eu fiquei meio assim, né? Falei, meu Deus, eu vou investir esse dinheiro, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Ficava assim, apreensiva, né? Pensando se eu ia conseguir ou não. Aí eu falei, bom, ele já tá na terapia já faz um tempão. Podia ter evoluído mais, eu acho. Ele não evoluiu. Eu falei, bom, e a maior parte do tempo ele passa comigo. Eu falei, nada melhor que se eu aprendesse para eu ensinar, que eu tô com ele quase 24 horas. Aí eu falei, poxa, não sei se eu compro, se eu não compro. Aí falei com meu marido. Aí meu marido falou assim, você que vê aí. Aí eu falei, bom, eu já entendi, você que vê aí, tipo assim, você compra, se der Você certo, que ok, se não der, problema seu. Tipo isso. Aí eu Tipo, falei não assim, atrapalhou, mas também não apoiou? Foi isso, mais ou menos assim? foi você tipo achou? isso, assim, ele falou assim, você que vê aí, não sei o quê. Aí eu fui, mostrei um vídeo seu pra ele e tal, aí fui explicando pra ele, eu falei, olha, você tá vendo? Ela dizendo que falar, até papagaio fala e tal. Aí eu falei, ela tá certa, nosso filho fala, mas ele não sabe se comunicar, amor. Olha pra você ver.
Aí eu fui conversando com ele, aí ele olhou, aí eu falei, olha, o que que você acha? Ele falou, parece que realmente, tipo assim, parece que vai ser interessante, sim. Ele falou, parece que vai ser interessante, sim. Aí eu fui, né, eu falei, quer saber? Eu não vou ficar só pensando, não, vou comprar esse curso e vai dar certo. Aí eu falei, não, vai dar certo. No começo fiquei com medo, pensei um dia, pensei outro, aí depois fui tentar passar o cartão não passou, porque eu não tinha limite. Aí eu falei, ô, benção, só nem limite eu tenho nesse cartão. Aí eu falei, não, eu vou chamar a Carla aqui, que deve ter como pagar uma parte no Pix, outra parte no cartão. Aí eu te chamei, paguei uma parte no Pix, uma parte no cartão, e hoje ele vem lá aquela parcelinha na minha fatura que não faz nem, é um valor assim simbólico mediante a tudo que o Enzo evoluiu. É algo que, tipo assim, só gratidão mesmo, pelo tanto que ele aprendeu, pelo tanto que ele evoluiu, e pelo, tipo assim, pela felicidade que é uma mãe ver um filho falando, se comunicando, pedindo, né, sendo uma criança mais funcional. É uma felicidade, assim, sem tamanho. Hoje a gente fala assim, Enzo, é tão engraçado, eu falo assim, Enzo, tô sentindo um cheiro ruim aqui, hein, Enzo? Ele faz bem assim, Enzo fez cocô. Aí eu falo, olha isso. Eu não consegui desfraldar ainda, né? Eu tô no processo. Mas agora ele já sabe que ele tá de cocô e tal, e ele sabe dizer isso. Ele faz, ainda faz assim, como que diz, o cheiro tá ruim. Aí Que é um ele, passo importante, né? Que ele não conseguia antes. sim, agora ele comunica, ele fala que fez cocô e tal. Ele tá realmente assim, ele tá muito esperto. Quer ver uma coisa que eu achei assim? Eu sempre ficava pensando assim, será que o autista, ele sabe que tá com frio, sabe que tá com calor? Porque, né, até então eles nunca tinha falado sobre. Eis que um dia bem frio, né, dei um banhozinho nele, morninho, aí tiro ele de dentro da banheira, que ele gosta muito da banheira, né? Ou furou, ele adora essas coisas. Aí tirei ele de dentro e ele falou assim, ai, frio, frio. Aí eu, ai meu Deus, você tá com frio? Corri, enrolei ele na toalha, agarrei ele assim, comecei a secar ele. Aí eu, gente, ontem eu tinha pensado nisso. E hoje ele já me solta, ai, frio. E ele tava assim, batendo o queixinho, que aqui fez uns dias muito frio mesmo. Aí, Você olha pra falou. você ver, até a sensação ele já tá sentindo. Ele tava com frio e ele conseguiu nomear que ele estava com frio. Eu achei assim, eu não falei que ele estava com frio, porque eu ficava assim pensando, será que ele sabe que ele está com frio? E aí, tipo assim, tem algumas coisas que eu deixo para me ver se ele vai falar, porque se eu falar, você tá com frio? Ele vai falar, Enzo, frio. Então, tipo assim, eu deixo. Aí ele saiu, começou a fazer assim, aí eu falei, vamos ver. Aí ele, mamãe, frio, 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 frio. Aí eu falei, olha só, dizendo que tá com frio. Aí falei com o pai dele, falei, tá vendo? Quanto o curso ajudou? Que bom, Mia chegou. Que bom, fico feliz, né? Ela vem, ela Ele, tá demorando. Wesley, pode vir pegar a Mia. Ô, Renata, você, assim, pensou na possibilidade de não conseguir aplicar por falta de tempo, porque você tem outros filhos, né? Eu não sei a idade deles, mas, assim, eu olho para você, tem. assim, tão novinhas, 4 filhos. É, Eu eu tenho. tenho, eu Eu tenho que tenho um filho de agilizar aqui, 8, viu? eu Eu tenho um tenho que filho de agilizar. 8 e tenho um que vai fazer 17. E eu perdi um filho também. Eu tive um filho que eu perdi. Então, tipo assim, hoje eu tenho 3 filhos vivos, né? E realmente eu pensava, meu Deus, será que eu vou ter tempo? Porque realmente a vida é muito corrida, né? É um corre. E há pouco tempo eu estava trabalhando fora, depois que eu descobri que o Enzo é autista, tipo assim, eu tive que meio que deixar um pouco o trabalho de lado. Eu trabalhava já por conta própria. Sempre fui aquela mãe coruja, aquela mãe que quer ficar ali em cima das crias. Então, eu sempre, desde quando eu me casei, tive o primeiro filho, eu nunca trabalhei fora. Sempre trabalhei por conta própria. Vendendo romanel, vendendo lingerie. Sempre me virei assim por conta própria. E realmente eu pensava, meu Deus, será que eu vou ter tempo? Será que eu vou conseguir conciliar isso? E tipo assim, 15, 20 minutos do seu dia é o suficiente. Porque você começa a brincar e a criança começa a prestar atenção em você. Ela começa a gostar tipo assim, de você brincar. No começo, tipo assim, é um pouquinho mais difícil, mas eu percebi que eu entrando na brincadeira dele, de uma forma assim mais espontânea, ele aceitou. Então, tipo assim, se ele tava ali com um cavalinho e tal, eu ia, pegava um outro animalzinho, aí começava a brincar com ele, e ele foi realmente aceitando a brincadeira. E foi onde que, tipo assim, realmente nós aprendeu a se comunicar. E aprendeu, tipo assim, a brincar com outra pessoa, que ele não gostava de brincar, nem com o irmão.
Ele brincava muito Ninguém. pouco com o irmão. Geralmente o Matheus chegava perto dele, ele já soltava um grito, de tipo assim, não quero ninguém perto, né? Aquela coisa assim, muito solitário na brincadeira. Aí hoje Entendi. não, hoje eu chego, pego os bichinhos dele, aí eu digo, ai, que legal na fazenda. E a mamãe chegou, e a vaquinha vai pular, e vou, pego os brinquedos dele e começo a brincar com ele. Hoje, tipo assim, até essa coisa do esperar, né? Às vezes ele vem pra cama comigo, né? E aí ele fala, eu quero ver desenho. Eu digo, não, senhor, minha vez. Estou vendo jornal. Aí eu falei, não, agora é a minha vez. Aí De ele, escolher, no caso. aí ele fala, eu quero desenho. Eu digo, não, não é a sua vez, minha vez. Aí ele fala, minha vez? Eu digo, não, sua não, minha vez. Aí aponto pra mim, eu digo, minha vez. Isso aponta para você, exatamente. Aponta pra mim. Aí eu digo, não é sua vez, é minha vez. E aí, tipo assim, ele resmunga, mas ele aceita. O Enzo é muito assim, resmungão. Até nos vídeos, tipo assim, ele ia fazer alguma coisa e dava umas resmungadas, mas eu não dou muita confiança. Ele resmunga e eu continuo o que eu tô fazendo. Porque é um resmungar, eu acho, às vezes, até uma forma de dar uma regulada, sabe? Às vezes tá fazendo alguma coisa e vai, dá um gritinho, e eu vou, faço de conta Depois que não ouvi. para e continua. Eu faço de conta que não ouvi o grito, sabe? Vou que vou. E ele simplesmente não grita mais e continua fazendo. Quantos desafios o Enzo gritava assim no meio do desafio e de repente continuava fazendo. Então, tipo assim, Pode ser uma resistência ao novo, né? Uma transição entre uma atividade e outra, né? e eu percebo também que eles têm assim um tempo para processar o que a gente fala. Às vezes eu digo, Enzo, vem tomar banho. O Enzo não vem. Na hora que eu digo, ele não vem. Passa uma questão de um minuto no máximo. Eu fico sentada no vaso, fecho a tampa, sento, fico esperando. E digo, Enzo, vem tomar banho. Aí eu fico esperando. Daí passa um tempinho, ele aparece no banheiro para tomar banho. Antes eu ficava, vem Enzo tomar banho, mamãe tá chamando, ô Enzo, vem tomar banho. Ficava naquela insistência, né? Eu acho que eu acabava, tipo assim, até deixando ele irritado, né? Que eu ficava ali insistindo. E hoje não, hoje eu muito, né? Assim, e falando muito. muito. Hoje não, eu digo, Enzo, vem tomar banho. E sento lá na tampa do vaso e espero. Em dois tempos ele tá perto de mim. Aí levava, assim, 10 bichos pro banho. Aí comecei a tirar, eu digo, não, só 2. Aí hoje ele vem e fala, aí pega 2 bichos, aí chega no banheiro e fala, mamãe, só 2. Com 2 bichos. É isso que eu ia te perguntar, porque ele tinha e ainda tem esse interesse muito grande por animais, né? Sim. Você, assim, pensou que isso fosse um dificultador, assim, para interagir com ele, e na hora de você aplicar as estratégias, tanto do curso como do desafio, você achou que não fosse conseguir por conta desse interesse dele somente em animais, ou não passou isso pela sua cabeça? Eu usei isso tudo a meu favor. Se é com os animais, vamos colocar ele para brincar de médico com os animais. Não tinha problema nenhum. Os animais entravam nas nossas brincadeiras o tempo todo. Vamos apontar. Coloquei a vaca e o cavalo lá no alto para ele apontar. Então, tipo assim, eu sempre usei os brinquedinhos dele a meu favor, porque é o que ele gosta. Então, é o hiperfoco dele. Então, geralmente a gente começa, até as terapeutas, elas começam com os animais que ele gosta, e depois ela parte para outra brincadeira. E super flui. Eu também faço a mesma coisa com o Enzo. Começo com o que ele gosta, né? Teve um vídeo bem engraçado, que foi, eu não lembro qual foi a atividade do desafio do esperar, né? Que ele não queria compartilhar a girafa, né? Com você. Não queria. Não queria. Porque você tinha acabado de comprar os animais. Acabado de comprar. A girafa acho que era o preferido dele, né? Talvez. Naquele momento, sim. Aí eu comecei logo pela girafa. Quando eu peguei a girafa, ele não gostou. Aí eu, não, só um pouquinho. Mesmo assim, eu fiz a atividade, você viu? Segurei a girafa, ele não gostou, ficou meio chateado. Eu fui devolver, falei, muito obrigado, você me emprestou. Tipo, não te emprestei, né? Mas você pegou. Aí eu vi que você colocou lá na parte da correção das perguntas. Sim. O que você faria diferente na próxima vez? Eu achei engraçado. Que eu começaria por um animal que ele gostasse menos. Eu começaria por um animal que ele gostasse menos, porque ele gostava muito da girafa e você começou já com a girafa, aí ele não queria dividir. Tinha acabado de comprar a girafa. Na verdade, não foi nem eu que comprei, eu digo, foi ele que comprou. Entramos numa loja, ele simplesmente olhou assim, viu um saco grande, vários bichos grandes.
Tinha girafa, hipopótamo, e é tudo grande. Ele gosta muito de brinquedo e ele gosta muito de brinquedo grande. Aí quando ele viu, ele já foi correndo assim pro lado, sabe? Para pegar. E aí eu falei, ih, Grey, gostou dos mais caros, que é os grandões. Aí ele falou, fazer o quê, né? Eu que não vou arrumar guerra com ele aqui dentro da loja. Ele escolheu, eu vou pagar. Seu marido. Não era barato mesmo. Eu ainda fiquei assim, meu Deus, agora eu vou sair daqui com essa criança chorando. Pensei, né? Pensei, eu vou sair com ele chorando daqui, que eu pensei que meu marido não ia querer pagar, né? Realmente, tipo assim, as coisas têm subido muito e realmente tava muito caro. É verdade. Tava tipo, acho que era R$ 68 e vinha uns 4 brinquedinhos só. Mas Eu é comprei um brinquedo animais assim, esses ó. dias. Mas é brinquedo assim, grande, né? O meu não era miniatura assim e também não era muito grande, era tipo médio. Eu não lembro quanto foi que eu paguei, não. O meu paguei metade do valor que você pagou. Acho que eu paguei uns 32, 35, porque o tamanho era médio e tinha menos também. Sabe? Mas aí brinquedo é caro mesmo. Tá, ele tinha acabado de ganhar, tinha só acho que 2 dias que ele tinha ganhado aquele brinquedo. A mãe foi pegar o preferido, não deu problema. Ai, que legal, Renata. Mas assim, mesmo assim eu insisto, sabe? E mesmo eu sabendo que ele vai chiar comigo às vezes, mesmo assim eu insisto. Você pergunta, né? Não custa nada. Uhum. Já tem, né? Não tem. Eu posso pegar um pouquinho e por aí vai. Mas assim, apesar de todas essas... Assim, que as dúvidas, elas surgem, né? Essa questão da falta do tempo, se você conseguir aplicar... a questão também do interesse dele ser muito inicialmente focado em animais. Apesar disso, você decidiu, né, investir e entrar. E o que foi que foi o divisor de águas, que eu posso falar assim, que fez você tomar essa decisão e dar esse voto de confiança ao Papi? Foi exatamente isso, 1 ano com a fono. Não sabia se comunicar ainda. Ele já tinha 1 ano de fono. 1 ano de fono e não era fono pelo plano, era fono particular. Que a terapia pelo plano é 30 minutos, quando ela é particular é 50. Então, tipo assim, ele fazia toda semana 50 minutos. Aí depois que ele começou a falar bastante, assim, eu dei uma parada com a fono, fiquei uns 2, 3 meses fora da fono. Quando a doutora deu de novo, né, que ela teve aquele insight, né, de dizer que o Enzo podia ser autista, aí eu falei, bom, vou voltar com ele pra fono. Aí, tipo assim, eu falei, se ele realmente for autista, ele vai ter muita dificuldade. Eu falei, vou voltar. Aí voltei com ele pra fono. Porque a consulta da neuro eu só consegui depois de uns 4 meses. Porque o neurologista aqui fica assim, ó. Mesmo particular, é uma loucura. Você não consegue agendar. É uma coisa assim, meu Deus do céu. Tá escasso os neurologistas. Neuropediatras. Então, ele hoje faz a fono, a psicóloga e a terapia ocupacional. Terapia ocupacional. Faz as 3. Aí voltou para a mesma fono. Voltou para a mesma fono. Continua na mesma fono, mas agora ele tem uma mãe, né? Ele tem uma mãe que ajuda, ele tem uma mãe que... ele tem uma mãe que faz comunicar. Ele chega lá e ele dá bom dia para ela. Ele fala bom dia. Ele mesmo chega e dá bom dia para ela. Aí, Enzo, vamos tirar o sapato? Ele diz sim. E aí senta, tira o sapato. E aí faz assim para mim, tchau, mamãe, até breve. Entra para dentro da sala. É assim, desse jeito. É desse jeito. Ele fala, sempre ele diz, até breve, né? Daqui a pouco eu volto, né? Que bom. Isso é muito importante, né? As terapias, elas são importantes, a escola, mas eu sempre digo, né, que essa tríade, ela é fundamental, né? A família, a escola e a terapia. Até porque a criança, ela fica, por mais que a criança faça muitas terapias e muitas horas, ela fica bastante tempo em casa, na escola também, principalmente em casa. Então, é por isso que é importante os pais saberem, né, as mães, o que fazer em casa para ajudar nessa comunicação dessa criança, né? Não ficar somente dependendo das terapias. Porque tem pessoas que nem conseguem as terapias, ou nem conseguiram, na verdade não é que não conseguem, que não conseguiram ainda pelo SUS, ou plano de saúde, ou até como aconteceu com você, né? Você conseguiu particular, mas você não estava tendo os avanços que você gostaria. E aí você buscou outras alternativas, né? Isso. Eu vejo que tem muitos pais que até para conseguir terapeuta particular não está conseguindo, porque a agenda está lotada. Nem todo mundo trabalha com autismo e a lista de espera dos profissionais capacitados, assim, é imensa, né? Tem terapeuta aqui com fila de espera. Então é muito complicado. Eu acredito que a fono dele também não tinha experiência, né, Carla, com autistas. Porque ela ficou com ele tanto tempo, ela nunca me sinalizou nada.
Eu imagino que, tipo assim, ela não tinha É, essa porque ele não tinha diagnóstico também, né? Tava em Não, suspeita. e ela não sinalizou. E aí, quando eu sinalizei para ela, que a pediatra tinha falado, ela disse assim, Renata, tipo assim, já não gosto de falar mais, porque eu já teve criança aqui que eu achava muito que era autista, e não era só uma mania da criança. E já teve criança do tipo do Enzo que eu não achei que fosse, ou eu acho que pelo avançar do Enzo, ela não acreditou que ele fosse. Porque o Enzo Entendi. chegou na terapia falando 3 palavras, com 2 meses, o vocabulário dele estava muito grande. Ele falava Entendi. muitas palavras, mas muitas mesmo. Foi assim, parece que ela conseguiu dar uma destravada, sabe? Quando você destrava uma chave e consegue abrir uma Uhum. porta, foi tipo isso. Eu senti que com 2 meses de fono ele destravou no falar, mas era só Uhum. falar. Não era o Palavra comunicar, né? solta, tipo cadeira, mesa, janela, sabe? Ele Uhum. falava as coisas. Cadeira, mesa, Nomear. janela, livro, sabia nomear coisas. Ele aprendeu muita coisa lá dentro com ela. Então, Uhum. tipo assim, eu acreditei que, tipo assim, eu indaguei pra ela, eu falei, você não observou nada do Enzo? Porque já tem um tempo, né, que ele faz fono com você, e a pediatra falou que acha que ele é autista. Aí ela falou assim, Renata, eu, assim, observei um atraso, mas o Enzo avançou muito rápido no falar, né? Mas, tipo Uhum. assim, é uma coisa do autista, ele avança no falar, mas no comunicar, geralmente É, não. porque o deve ser na comunicação, né? Não é na fala. Tem autista que fala, tem autista que não se comunica por meio da fala, se comunica por comunicação alternativa, outros meios. Tem Tem até autista que gente que acha que autista não fala, né? Não, meu e filho fala, justamente não é autista. não tem nada a ver. Aí as pessoas falam assim, ele não falava e começou a falar, então já descarta autismo. Não é bem assim. A gente tem que observar Não, há déficit na comunicação, nas habilidades também de socialização, né? Que é o déficit na comunicação social, que antes era sim, separado, né? Comunicação de interação social. Aí o DCM juntou, ficou déficit na comunicação social. Ver se há presença de comportamentos, né? Interesses restritos e repetitivos. Né? Tem pessoas que acham assim, começou a falar, não é autista. Não é é. assim. Não, e Eu, autista aprende habilidades. É isso que eu não me conformo, né? A pessoa leva os filhos para terapia, faz os estímulos em casa e o próprio pai e a mãe não acreditam que a criança possa avançar. É muito complicado isso, sabe? Eu sei que isso vai de muitas crenças também, até de outras pessoas que ficam falando, porque autista não faz isso, porque autista não fala, porque autista não brinca, porque. Então, é como se as expectativas dos pais fossem sempre mínimas, sabe? Não vai falar, não vai interagir, não vai olhar nunca, não vai ler. Então, não, eu não pensei assim, não, Carla. Quando eu eles descobri que meu filho aprendem. era autista, eu não pensei assim. Eu pensei assim, eu vou fazer o que eu puder, o possível e o impossível para essa criança desenvolver. Eu só pensava assim, ele vai desenvolver, porque eu vou fazer o que eu puder por ele. E aí, tipo assim, procurei, né, as terapias pelo plano, briguei com o plano, porque eu quero que ele pague a fono. Tipo assim, eu quero que ele pague a fono. Aí agora já consegui 2 reembolsos de 2 meses de fono. Não sei agora, né, com esse rol taxativo, se a gente vai conseguir ainda, né? Infelizmente, Infelizmente. não me fale. Enfim. Dá até E assim, tristeza. dá até tristeza só de lembrar. E assim, para finalizar, assim, se você puder deixar uma mensagem, né, para quem está assistindo, tem muita gente aqui que ainda está nesse processo, né, de suspeita, de investigação, não tem nada fechado, mas que já percebe, né, esses atrasos, essas dificuldades. Crianças que ainda não falam, crianças que já falam algumas palavrinhas, mas parecido com eu digo parecido porque uma criança nunca é igual a Uhum. outra, né? Mas parecida com isso, nesse sentido assim, de estar falando, mas ainda não está se comunicando, claro. Isso era Enzo no início, agora não mais. Uhum. Se você puder deixar uma mensagem para essas pessoas que estão assistindo, eu agradeço bastante, tá? Eu acho que vale muito a pena, né, investir no curso do PAP, porque é um curso que vai ajudar seu filho a se comunicar, vai ajudar seu filho a falar. Independente do seu diagnóstico, eu acho que qualquer mãe quer ver um filho se comunicando bem, independente do que seja, mesmo que for só um atraso, eu acho que vale muito a pena, né? Porque como a Carla é fonoaudióloga, né? E especializada em autistas, então, tipo assim, vocês vão aprender e vão saber aplicar, porque é uma linguagem clara, direta, não tem como não saber. E nós que somos mães, a gente, né, ama nossos filhos e o que que a gente quer para eles? Que eles se desenvolvam, né? Porque tem um mundo aí inteiro esperando pelos nossos filhos, né? A gente tem que amar eles e fazer o que a gente pode por eles. E vale a pena.
invista no curso, porque eu tenho certeza que amanhã vão ser vocês aqui no meu lugar, dizendo que o filho de vocês se desenvolveram, e que é outro filho, é outra criança, e não tem quem não desenvolva, né? A gente está na comunidade, né? E quem participa do curso, né, do PAP, né? Quem entra, vai para uma comunidade de mamães, né? E a gente lá se ajuda, e é muito bom. Às vezes, a minha dificuldade eu posto lá, a dificuldade de outra mãe, muitas das vezes também eu consigo ajudar, e vale muito a pena. E pelos desafios, a gente vê que realmente toda criança é capaz de se desenvolver. É no tempo dela, mas muitas das vezes, tipo assim, é muita falta do estímulo correto, né? Às vezes nós mamães, nós somos apressadas em até responder as coisas pelos nossos filhos sem deixar que eles respondam. E tudo isso a gente aprende no curso. A gente acaba pulando etapas, né? Querendo exigir da criança habilidades muito além até da idade, né? Sim. Então é importante você entender os marcos de desenvolvimento, ver o que a criança já consegue, o que já, né? O que já seria esperado para aquela idade, traçar os objetivos, né? As prioridades, e seguir esse interesse, adaptar, tudo isso você fez muito bem, sabe? Porque às vezes a pessoa tenta estimular, tenta ajudar, mas não faz do jeito certo, né? Isso. Então, acaba indo pelo caminho mais Mas difícil, é porque a gente não aprende, né, Carla? Na terapia, as terapeutas, infelizmente, fecham a porta e fica com o nosso filho lá dentro sem a gente saber o que está acontecendo, sem a gente saber como ensinar. Muitas das vezes eu tenho a sensação que elas não querem que a gente aprenda, né? Porque elas não nos chamam para poder ensinar a gente como que a gente vai fazer. E isso a gente aprende aqui no PAP, como que você vai fazer, como que você vai aplicar, como que você vai ensinar seu filho a se comunicar. E não tenha medo, que é coisa assim muito direta. O curso da Carla é direto, é simples, fácil de entender. Então, tem vários vídeos explicativos, né, de como fazer na prática, que foi o que me ajudou bastante, né? Ver os vídeos na prática é diferente do que você só fazer um curso onde a pessoa só fala para você como fazer. Quando você vê na prática, fica mais fácil de você aplicar e ver o modelo, né? E é muito fácil de adaptar para os nossos filhos. Eu acho que vale super a pena. Quem estiver assistindo aí, vale a pena comprar o curso. Acredito que vocês vão se surpreender, assim como eu me surpreendo. Minha palavra de hoje é gratidão. Gratidão pela Carla, pelo Wesley também, que está sempre aí, né? E foi muito, muito bom poder fazer o curso e cada dia aprender mais. O desafio também foi muito maravilhoso. Se desenvolveu bastante, a cada dia se desenvolve mais. E eu só tenho a agradecer. Foi Deus que me fez, né, enxergar ali aquele pequeno espaço ali que apareceu no meu Facebook, e foi, tipo assim, tudo para mim. Hoje é tudo para mim. É muito bom ver as pessoas me dizendo: Renata, como o Enzo é diferente, como o Enzo mudou, como o Enzo se comunica, pede para sair da sala. Então é algo que enche o nosso coração, né? Que muitas das vezes a gente subestima a capacidade dos nossos filhos. Ele é autista, será que ele vai conseguir? A gente não tem que subestimar. Os terapeutas subestimam, né? Sim, mas a gente não tem que fazer isso. Eles são capazes, sim, né? Cada um vai desenvolvendo o seu tempo, mas com o estímulo certo, eu acho que realmente eles avançam. É diferente, né? Do que se você não estimular, não tem como avançar, né? E é preciso realmente a gente aprender, né? E ser autista, quando você descobre que um filho é autista, eu acho que, tipo assim, é só descobrir que como eu vou ajudar? E realmente, tipo assim, procurar formas de ajudar, né? Hoje, tipo assim, eu cobro da escola, que a atividade do meu filho tem que ser adaptada. Hoje mesmo eu fui ter uma conversa com a coordenadora, então, tipo assim, eu falei, olha, não adianta você fazer um PEI e você não aplicar. Eu falei, eu não tô notando diferença nos avanços do Enzo aqui na escola. Mas eu sempre... eu sempre estimulo e sempre compro jogos educativos para ele, mando até para a escola. Eu digo, olha, mandei um jogo na mochila para vocês brincarem com ele. Aí eles brincam, ele sabe as letras do nome dele, Carla, Z, O, ele sabe o número do 1 ao 10, ele já sabe, você pode colocar os números fora de ordem que ele já sabe. Tudo isso a gente foi aprendendo, foi um ganho, né? É um processo de formiguinha, mas é um processo muito maravilhoso. Ver o filho desenvolver não tem preço, gente. Não tem preço. E não é algo também que seja tão caro assim, que a gente não possa se apertar daqui e dali, fazer um parcelamento. Hoje a parcela entra e ela é tão insignificante, mediante a tudo que o Enzo é hoje, a tudo que ele aprendeu, a tudo que ele vem aprendendo a cada dia.
né? Ele chegar em casa e dizer, mamãe, piquenique, para mim, não tem palavras, sabe? Dele me chamar para fazer um piquenique, tipo assim, com os bonequinhos dele e tal, não tem Os palavras. animais. Os animais, e ele ainda diz, né, né, que tá comendo, faz o barulhinho da comidinha, uma graça. Uma graça. Só Obrigada gratidão, mesmo. tá? Por tudo. Obrigada. É muito bom, assim. Eu fiquei muito emocionada, né? Eu sou muito sensível, mas tem períodos que eu fico mais sensível, né? Eu às vezes choro, cara, dependendo da frase que ele me fala. Esses últimos dias foram um pouco difíceis para todo mundo, né? Com essa questão do julgamento, tanta notícia ruim. Então, ouvir o seu relato, assim, encheu meu coração, assim, de alegria, sabe? O coração fica quentinho, né? Isso, o coração fica quentinho. Sabe que a gente tá no caminho certo, né? É difícil, mas não pode desistir, né? Infelizmente, a sociedade ainda não está preparada para incluir a pessoa autista. Mas estamos aqui para isso, né? Começando incluindo a nossa própria família, né? No caso, trazendo a criança, claro, de forma sempre muito respeitosa, de uma forma que seja bacana, que ele goste de estar junto. Você vê que em nenhum momento você forçou, ele hoje te procura, ele fica feliz, ele quer estar junto, ele quer compartilhar, ele quer brincar junto. Então, é incluir a criança na família, é incluir na escola, em eventos sociais, festa de aniversário e tudo mais. Então, é isso. O mundo, infelizmente, não está preparado, mas a gente está aqui para preparar o mundo, né? Sim, com certeza, né? E o mundo deveria se preparar, porque, como a Neuro mesmo falou, hoje é uma criança a cada 43 crianças, uma é autista. Então, daqui mais uns 10 anos, teremos uma escola com muitas crianças autistas, uma sala bem seletiva de crianças assim. Então, o mundo tem que se preparar para receber os nossos, né? Com certeza. Não é só nossos filhos que têm que entrar no... São uma minoria, né? Que algumas pessoas falam, é minoria. Né? Não. Não. A Neuro mesmo falou isso, Carla. Ela falou assim, olha, em Niterói eu tenho poucos atendimentos, mas de 8 atendimentos, 5 são de crianças autistas. Então, não é mais tão minoria, né? Sim. Porque antes as Neuro eram procuradas por hiperatividade, por outras coisas. Hoje não, né? Eu fico refletindo isso, né? Olhando. Eu vou ler os comentários já, peço só um minuto. Eu estava refletindo sobre isso esses dias. Depois que eu comecei a estudar sobre autismo na vida adulta, comecei a atender, né, 2 pacientes online e 2 pré-adolescentes, recebi o diagnóstico do meu marido, eu comecei a fazer uma reflexão sobre a minha infância, e eu tive muitos colegas autistas não diagnosticados. Eu tive, e eles até hoje não sabem que são autistas e tiveram dificuldades na faculdade, dificuldades no relacionamento, dificuldades de várias coisas, porque não receberam o tratamento devido, né? Eu lembro que muitos eram taxados de preguiçosos, né? Quando, na verdade, tinha uma dificuldade de aprendizagem. Eu lembro que tinha um que ele também tinha o TDAH, além do autismo, e ele era muito impulsivo, muito desatento, né? O famoso desligado, lento. Eu estava pensando sobre isso, né? Exatamente você falou, né? No futuro teremos mais, só que eu acredito que hoje também tem muita gente que não tem o diagnóstico, sabe? Eu hoje acho que o meu marido, ele faz parte do espectro, né? Porque, tipo assim, por todas as coisas que a gente começa a aprender, né? Ele é difícil de socializar, ele não tem grandes amigos, né? Aí, quando a gente começou a namorar, nunca teve aquele flerte, aquele olhar dentro do olhar, nunca foi assim. Então, tipo assim, hoje, explicando para ele mais características do autismo e conversando com a mãe dele disse que quando ele era pequeno, ele fez tratamento com neuro, que ele era muito nervoso, que ele tinha ele chegou a ter até, tipo assim, alguns desmaios quando pequeno, com 2 anos, com 7 anos. E aí eu fui perguntar, né? Porque eu falei, vou começar a indagar a minha sogra para ver se por acaso esse autismo vem hereditário, né? E aí começando a perguntar, ela falou que ele fez tratamento com neuro, que ele tomou remédios, né? Antigamente o autismo não era diagnosticado assim tão fácil, né? Não mesmo. E ele é, assim, muito inteligente. O Wesley também, o apelido do Wesley, quando a gente começou a namorar, era doido. Eu ficava pé da vida com isso. Porque o Wesley sempre foi muito agoniado, muito impulsivo, né? E aí, o pessoal chamava ele de doido. A minha sogra não gostava, obviamente, nem eu gosto.
Aí eu já tenho quase 10 anos, porque eu tenho 9 anos, na verdade. Eu ia fazer agora final de junho. E aí, desde que a gente começou a namorar, os amigos dele pararam de chamar ele de doido. Se chama pelas minhas costas, mas na minha frente eu não deixo ninguém chamar ele de doido, não. Quem Mas, não é doido, ninguém mas é meu doido. marido realmente é complicado mesmo na socialização. Quando eu conheci ele, tinha algo que ele fazia que eu achava assim estranho. Eu sou muito espontânea, muito falante, né? E aí ele só andava com a cabeça baixa. Eu dizia assim: olha, levanta a cabeça, qualquer hora você vai acertar lixeiro, poste. Eu falava: por que que você anda com a cabeça baixa? Eu falei: parece que você está devendo e alguém vai te ver. Ai, por que que você anda assim? E ele só andava assim, cara, com a cabeça assim para baixo. E eu dizia assim: olha, esse homem vai acertar essa lixeira na frente, esse poste. Eu dizia: gente, isso não é normal. Mas aí, tipo assim, a gente não tem diagnóstico dele, mas por tudo que a gente aprende, né, depois que a gente tem um filho autista, a gente começa a ver que aquela pessoa ali também é diferente, né, mas Sim. como foi muito inteligente, né, e ele gosta de, hoje ele é eletricista de força e controle, né, eu vejo que autista geralmente gosta de profissões que não precisam muito de ajuda Também. de outros, né, ele É. fica ali concentrado naquilo que ele está fazendo e ele perde tempo. Eu, quando eu olho aquele monte de fio, minha cabeça chega a embaralhar, porque é fio de tudo quanto é cor, aqueles painéis grandão, então, tipo assim, eu falo, meu Deus, como ele consegue? E ele fica ali parado, ele viaja, muitas vezes eu chamo, ele nem escuta. Eu digo, amor, ele nem escuta. Tá tão assim, sabe? E também pelas explosões, Carla, porque ele é muito calmo e de repente ele, pá, explode. Você Eu falou isso. digo, meu Deus do céu. Ó, E agora há aí ele foi pouco falar com o Wesley para eles trocarem figurinhas. a gente estava aqui Eita, na live, eu escutei um berro lá embaixo. Aí eu disse, meu Deus do céu, já tá gritando. eita. Eu fui só ler aqui rapidinho os comentários que eu achei muito. Eu clico o negócio e sai. Que a Débora falou, mas estou feliz por ouvir vocês. Teve mais. Aqui, pera. Ai, meu Deus. Renata, muito feliz por você e por seus relatos. Tenho fé que em breve também estarei contando os meus. Que legal, viu, Mara? Aí sim. Muito feliz. A alegria da Renata é contagiante. Era isso aí que eu queria mostrar. Ela é muito espontânea. Espontânea. Ah, é Nos dá muito, uma... gente, é muito emocionante. É tipo assim, meu coração hoje é mais leve. Eu ficava muito preocupada, assim, o Enzo não comunicar. Eu tinha medo, tipo assim, poxa, se alguém bater nele na escola, será que ele vai dizer? Será que ele vai contar pra tia que alguém deu um tapa, que alguém fez alguma coisa? Eu tenho um filho de 8 anos, né? O de 8 anos, às vezes, quando se estranha com ele. Ele chega perto de mim e ele, mamãe, Matheus bateu. Ele me Ele já conta, consegue. ele conta, mas assim, Que na hora, né? Mas ele conta. Eu digo, olha, Matheus, tu tá enrolado, hein? Eu vou te pôr de castigo. O pessoal perguntou aqui se ele tem dificuldade para dormir. Eu acho que não, porque você falou que ele já tem a rotina dele do sono direitinho, né? Ele Tem, dorme a noite não tem toda. dificuldade para dormir. Enzo sempre foi um bebê de eu colocar para dormir cedo. Eu sempre fui aquela mãe assim, não, criança precisa dormir cedo. As crianças precisam dormir bem. Aí sempre coloquei Enzo para dormir cedo. Mas quando meu marido desemprega, a rotina da casa descontrola. E aí o Enzo passou a dormir 11 e pouca da noite. Mas no outro dia ele acordava muito cedinho. Ele dormia 11 e pouco e acordava 6 horas. Aí eu notava que a manhã dele era um pouco estressante, ele ficava assim muito irritado. Aí eu falei, não, isso não tá certo, vou voltar com ele, nós vai ter que passar a dormir mais cedo. Aí comecei botando ele para dormir 9h30, aí fui diminuindo, botei para dormir 9 horas da noite, depois botei para dormir 8h30, e hoje, 8h30 geralmente ele vai dormir. Às vezes ele me chama, ele fala, mamãe, subi. Eu subi porque minha casa é 2 andares, né, os quartos ficam em cima, e ele sai da sala e ele pede para subir. Às vezes ele tá tendo desenho e ele já tá assim, meio com sono, e ele pede para subir. Ele pede para dormir. E, tipo assim, ele dorme bem. Ele dorme de 8 e pouco até no outro dia, 7h30, mais ou menos, assim. Tá lá, ó, Você desde a fez hora que eu deixei, ó, eu né? tô do lado, eu tô no quarto ao lado. Ele ainda não deu nenhuma resmungada. Tá dormindo. Que bom. Você fez com ele a higiene do sono, né? Foi fazendo assim Sim, gradativamente, diminuindo até isso. voltar um horário mais cedo. O Voltar um pessoal também horário está mais cedo. perguntando aqui, ó. Nossa, Lizzie parece muito com Enzo. Como é bom ouvir relatos de crianças com comportamentos semelhantes. Nos dá esperança. Ah, eu não tinha visto esse comentário, eu vi agora. Que legal, Lúcia. É assim mesmo, né? Embora sejam crianças diferentes, com dinâmicas familiares diferentes, mas algumas histórias são parecidas, né? Em alguns pontos. Né? E as dificuldades também, quando a gente compartilha,
dá aquele quentinho, como diz a Renata, no coração, porque você percebe que não tá sozinha, né? Uhum. Aqui a Raquel perguntou com quantos anos que o Enzo começou a ser estimulado. Ele tá com 4 agora, né? Ele está com 4 anos e 4 meses. Com 3 anos, ele foi para fono, sem diagnóstico de autismo. Aprendeu a falar palavras soltas, né? E agora só a se comunicar mesmo, ele só aprendeu, depois que eu fiz o curso do PAP, que ele aprendeu a se comunicar. E falar frases, assim, inteiras, né? Com várias palavras, e se comunicar mesmo de forma funcional. Enzo fazia muita ecolalia. Repetia tudo que eu falava, mas não me respondia aquilo que eu perguntava, só repetia. Agora, tem uns 2 meses, mais ou menos, que o Enzo, né, tá aprendendo a se comunicar. Cada dia melhor, graças a Deus. E graças ao PAP também. Então, tipo assim, a primeira terapia foi com 3 anos, né, mas foi só com a fono. Foi só, ele tá com atraso na fala. Foi só isso que eu falei pra fono. Falei, tô preocupada, ele não fala. Aí ela, tá, vamos estimular. E realmente, ela estimulou e o vocabulário aumentou, mas a comunicação não veio, não fluiu. É porque assim, né, não foi só um atraso simples de linguagem, né? Não. Como ele é autista, então Isso. já é um déficit na comunicação social, então é Isso algo aí. muito mais complexo, como a gente falou muito aqui sobre isso na live, né, que não é só a questão de falar ou não falar, mas sim a questão da comunicação como um todo, né? Isso. O Alisson perguntou aqui, desculpa pessoal, estou muito gripada. O Enzo toma algum remédio para se concentrar? O Alisson perguntou aqui. O Enzo não toma remédio. Agora, nessa última consulta, a médica passou um remédio para ele. E eu, com coração de mãe, fiquei aflita de dar o remédio. Quando eu falei com a terapeuta ocupacional, que vê ele toda semana, né? Ela disse para mim que se eu fosse a mãe do Enzo, eu não daria. Perguntou se o Enzo dorme bem. Eu falei que sim. Aí ela disse que o Enzo não é nervoso para tomar esse tipo de remédio. E ela perguntou por que a neuro passou. Ela disse que era para ele se regular, né? Realmente, o Enzo, quando ele entrou na consulta, ele estava totalmente desregulado, mas a consulta dele estava marcada para 4 horas da tarde, ele foi atendido 7 da noite. Não tinha como não estar, né? Eu lembrei disso quando você falou que ele estava desregulado na consulta, porque eu escuto muito isso das mães. As mães falam muito isso para mim, Carla, a médica marca a consulta para X horas e só atende 2, 3 horas depois. Aí a criança entra totalmente desregulada na sala, né, na consulta, e às vezes o médico acha que a criança é aquilo ali, que tipo, ali é um fragmento, tipo, acha que a criança se comporta daquela forma em todos os ambientes, né, e tudo mais. E não é assim. O médico tem que observar a criança, mas também tem que ouvir o relato da mãe, né, do pai e tudo mais, né? Isso, e como a terapeuta tá com ele toda semana. Justamente. E ela falou assim, Renata, não dá esse remédio. Deixa eu trabalhar com ele pelo menos mais 2 meses. Eu falei, olha, na verdade, eu tô te perguntando, porque realmente eu não quero dar, eu não comprei, porque, tipo assim, o Enzo tem, assim, uma certa dificuldade na escola, mas hoje eu vejo que a escola, ela quer cobrar algo de uma criança de 4 anos que nenhuma criança neurotípica, às vezes, é capaz de fazer. A primeira página do livro do Enzo vem dizendo assim, tem essa canoa, e nessa canoa escreva o seu nome. Ele só tem 4 anos, gente. É para escrever o nome dentro da canoa. Então, tipo assim, como assim escrever o nome? Se eles não aprenderam nem as letras. Isso é bem preocupante, viu? Tipo assim, são os livros assim, porque as mães de crianças neurotípicas cobram que a escola tem que ensinar, mas aí os livros estão fugindo um pouco disso. A criança com 4 anos é o primeiro ano escolar praticamente, né? Porque com 3 anos eles estão no maternal. O Enzo, né? Tá no pré-1. Então, tipo assim, por que cobrar tanto e tipo assim, dessa forma, né? Então, eu vejo que é algo bem complexo, porque tem pais que cobram da escola que a criança, antes dos 3 anos, já saiba todas as letras, já saiba números, formas e tal, que a criança com 4 anos já esteja escrevendo o nome, ou até o segundo nome, enfim. E aí também tem, acho que é dos 2 lados, sabe? Às vezes a escola também quer precipitar coisas, tipo, quer já começar um desfraude bem antes do tempo, sabe? Sendo que crianças típicas, né, consideradas típicas, ainda não estão prontas para o desfraude, mas já quer fazer o desfraude com todo mundo. Eu vejo que é uma coisa assim que tá bem preocupante, isso de pular etapas, sabe? E aí quem se prejudica mais é a criança. E eu converso bastante com a professora, como eu sou comunicativa, eu converso bastante com ela, eu digo, olha,
Mesmo que o Enzo não escreva, meu filho, ele não é incapaz, meu filho é capaz de aprender. Falei, mesmo que ele não escreva, que ele não faça lá o A redondinho, que ele não cubra o pontilhado, eu falei, eu não quero que você deixe de ensinar ele as coisas, porque ele memoriza muito bem. Então, tipo assim, ele já memorizou os números, ele memorizou as letras do nome dele, então eu falei para ele, ele é capaz. Hoje ele pode não escrever aquilo que ele está aprendendo, mas eu tenho certeza que lá na frente ele vai escrever. Eu falo, não deixa meu filho assim, eu falo para ela, falo, não deixa meu filho de lado, ele não aprende, aí ele não sabe. Eu falo, não. As atividades do Enzo têm que ser adaptadas, e hoje eu fui cobrada coordenadora isso, que as atividades dele têm que ser adaptadas. Eu falei, olha, não adianta botar um A lá, desse tamaninho, com um monte de pontinho, que o Enzo não tem coordenação motora para isso. Ele não tem a coordenação motora para fazer o pontilhado. Eu falei, mas não, que ele não saiba. Ela mesmo falou, você mandou um brinquedo e eu vi que ele sabe as letras do nome dele. Eu falei, pois é, ele é capaz de aprender sim. Falei, se ele já sabe as letras do nome dele, né? Ele realmente ele é capaz. E eu falei, ele sabe também os números também. O Enzo é bem espertinho, ele conta de 1 até 10 normal, ele conta invertido, de trás para frente. O porteiro me falou. O porteiro falou que estava brincando com alguém e falou 9, 8. Aí quando chegou 7, 6, 5. Aí o porteiro falou, uai, Enzo. Aí eu falei, tá pensando? Ele é inteligente. Aqui a Marcele botou aqui, ó. Que achei interessante aqui. Acho que o coração de todas as mães que estão aqui, eu pelo menos, ganhei um ânimo a mais. Legal. Que bom, fico feliz. Aqui, ó, Jane. Obrigada, Jane, pelo carinho. Você falou dessa coisa da escola. Só para a gente fechar também, né? Vou ter mais algumas perguntas. Tem uma aluna minha que eu não fiz a entrevista com ela ainda, porque nunca dá certo, porque a filha dela adoece, o filho também. Ela é minha aluna do PAP e minha cliente de consultoria desde fevereiro do ano passado. A menina dela tem 3 anos, como ela está 4 agora em junho. E aí a escola passou uma atividade para ela assim: faça uma entrevista com sua mãe. Que era para a menina entrevistar a mãe. Só que ela tem apraxia de fala, então ela não fala ainda. Ela fala tipo, oi, tá começando a falar agora, boi, bebê, fala oi, isso, encontros vocálicos e algumas palavrinhas com pã e bã. E aí a escola pediu para ela fazer essa entrevista com a mãe. Aí a mãe ficou chateada, obviamente, né? Porque não teve uma adaptação. É que eu não posso mostrar o vídeo porque eu não fiz a entrevista com ela e tal, ela não me autorizou. Mas ela me mandou o vídeo, ela disse pro marido, eu vou fazer essa atividade com ela. Aí chamou a menina, o nome dela é, você que é Maria. Aí sentou lá no sofá, aí ela começou, ela a entrevistar a filha. Oi, pessoal, hoje eu estou aqui com a Maria e nós vamos fazer uma entrevista e eu vou perguntar para ela sobre os animais. Maria, como é que o cachorro faz? Aí ela, au, au. E ela foi entrevistando a filha. Eu achei isso fantástico, porque a mãe fez a atividade, ela adaptou a atividade para que a filha dela conseguia fazer, sim, né? E aí ela perguntou todos os animais que ela sabia, no final mandou ela mandar beijo e tchau, ela fala au, au. Às vezes sai um tchau. E aí, no final, ela deu tchau, tudo, aí mandou para a professora. A professora ficou surpresa e, ao mesmo tempo, ficou sem graça, né? Porque ela percebeu que a atividade era muito difícil para Maria. E, sendo bem honesta, até para algumas outras crianças, porque fazer uma entrevista não é tão simples. Você tem que pensar nas perguntas, tem que fazer toda uma elaboração, né? Um diálogo. E aí, você falando do Enzo... Se fosse o meu filho, ele não sabe escrever ainda, eu colocaria a foto dele. Pronto, aqui, eu sou o Enzo. Você colava a foto dele, ele colaria a foto, no caso, e você escreveria o nome dele, porque ele não vai forçar que a criança faça algo que ela ainda não dá conta daquilo. Obviamente que com o tempo ela vai aprender, o objetivo das terapias e os estímulos é esse. Mas a gente também tem que saber... O livro vem, né, Carla, com as páginas. O livro vem com as páginas dele, né, que ele tem que fazer. Eu deixo ele fazer. Eu dou lápis na mão dele e deixo ele borriscar aquele livro todo, de ponta cabeça, de cabeça para baixo. Eu deixo ele borrisca aquele livro inteiro. Aí eu só digo, olha, o elefante é de elefante. Explico a ele o que é, e dou lápis na mão dele e deixo. Aí ele risca tudo assim, a moda boi, e eu mando para a escola, o dever está pronto. Dentro da limitação do Enzo, o dever está feito. Entendeu? Mas hoje eu cobrei da coordenadora, eu falei, olha, a gente já vai para... A gente já está em junho, praticamente o meio do ano. Você me fez um PEI onde você dizia que você ia adaptar as atividades do Enzo e até hoje você não fez. Eu falei, você vai esperar o ano acabar,
Aí o Enzo realmente não vai se desenvolver da forma que ele poderia se desenvolver se você estivesse adaptando a atividade. Ela ficou toda sem graça, me pediu desculpa, ficou bem sem graça. Aí eu falei, porque, né, a gente já tá no meio do ano, né? Daqui a pouco o ano acaba. Falei pra ela, daqui a pouco o ano acaba. E você não, o que você colocou no PEI, você não tá fazendo, porque o caderno do Enzo foi semana passada para casa, eu examinei o caderno do Enzo e não achei a atividade adaptada. Aí eu falei pra ela assim, olha, eu falei pra ela assim, eu vou te dar alguns exemplos, tipo assim, ó, você coloca um A lá na folha, e você coloca uma folha para Enzo recortar, que ele não vai saber recortar, mas eu vou ajudar, com um outro A, para Enzo colar em cima daquele A que está lá. O que é importante para mim é que ele aprenda que aquela letra é um A. Fazer o pareamento, né? Eu falei, nesse momento, isso é importante. Ele aprender que aquilo é um A, ele aprender qual que é o B. Eu falei, você pode fazer assim, que assim vai dar certo. Eu falei, olha, você pode botar bastante cavalo, boi, vaca, um monte de coisa assim. Eu ia falar isso, coloca os animais. Teve até uma mãe perguntou, eu acho que é mãe, né? Porque eu sei que às vezes tem professores. O hiperfoco muda. No caso do Enzo, ele tem um interesse muito grande por animais, né? Sim, mas eu acredito muito. que ele gosta de outras coisas também. E o hiperfoco, às vezes ele muda, às vezes ele volta. Tem uns hiperfocos assim, eu converso com alguns autistas adultos que falam assim, olha, eu tenho esse mesmo hiperfoco desde a infância, como, não posso falar o nome, né? Sem dizer que estava aqui em casa a outra. Ela tem hiperfoco em dinossauro desde criança, ela já está com 28. Tem épocas que é mais intenso do que outras, mas é um hiperfoco que perdurou ao longo da vida dela. Depois tiveram alguns que surgiram na adolescência, viu algumas séries que ela gosta. Eu conheço autistas que têm hiperfoco Star Wars. Então, hiperfoco ele pode mudar, sim. Pode ser que o autista não deixe de gostar daquilo, mas é algo menos intenso. O Wesley sempre teve hiperfoco em carro. Hoje, ele gosta de carro ainda, mas eu vejo que não é mais tanto quanto na época que eu conheci ele, principalmente na infância, né? Que ele não podia ver um carro que ia para a pista, né? Eu tô rindo mais de desespero. Que ele corria para a pista porque ele via um carro. Então, essas coisas, elas mudam, sim. E é bom a gente estimular também, né? Sim. Eu sou uma mãe que, tipo assim, como ele gosta muito de bicho, eu vou comprando os bichos mesmo. Ele tem boi grande, médio, pequenininho. E agora eu comprei uns que são umas miniaturas desse tamanho. E ele pega assim, enche a mãozinha, aí ele vai dentro da mochila dele, joga e leva para a escola. Mas aí ali tem pato, tem outras coisas. Antes era assim mais específico. Ele gostava de boi, de cavalo, né, de cachorro. Agora, tipo assim, você foi ampliando também. Todos os bichos. E hoje eu já compro brinquedos diferentes. Ele adora um supermercado, Carla. Ama um supermercado. Aí eu tava comprando uns brinquedinhos para ele, aí esses pequenininhos, e achei um carrinho de supermercado, mas era desse tamaninho. Um negocinho à toa, né? Aí como eu comprei as frutas para ele cortar, aquela fruta, né, que tem a faquinha de plástico para cortar, que eu até usei no dia do piquenique, aí eu falei, eu vou levar, porque ele brinca muito na minha mesa da sala. Falei, ele vai botar as frutas, os animais ali dentro, vai ficar empurrando em cima da mesa. Para minha surpresa, quando eu cheguei com o carrinho de mercado, o Enzo se curvou todinho e abaixou e foi empurrar o carrinho da forma correta, lá no chão. Mas o carrinho é desse tamanho. Aí eu falei, coitado. E aí ele vai ficar com as costas tão doídas porque ele usou o carrinho da forma que era para usar. Aí ele falou, fruta. Ele queria as frutas para botar dentro do carrinho. Aí eu peguei as frutas, botei dentro do carrinho e ele ficou abaixado assim, quase quebrando a coluna. Para empurrar. Eita. Aí a mãe foi, procurou, achei o carrinho, né, maiorzinho, de quase 1 metro, uns 90 centímetros, sei lá, 80, e aí comprei para ele. Minha filha, assim, sabe o que ele fez? Abriu meu armário e disse bem assim, compra supermercado, né? Ele fala assim, supermercado, ele fala direitinho supermercado ainda não, aí ele fala supermercado, aí eu falei, você vai fazer compras, aí foi, botou os biscoitos tudo no carrinho de compra, no carrinho dele, comprando, né? E saiu empurrando pela casa, e falando batata e fruta, e ele passou, pegou as frutas, botou dentro do carrinho, e saiu brincando. Ele tá brincando com esse carrinho aí já faz uns dias. Tá bem feliz. Já tem uns 4 dias. Né? Já tem uns 4 dias que ele tá brincando. Aí você comprou o carrinho. Ele pede para ir pro supermercado. Anteontem eu fui pro supermercado, ele queria levar o carrinho dele. Aí o pai dele, não, a gente tá com pressa. Mas qualquer dia que eu for com um pouquinho mais de tempo, eu vou levar o carrinho dele. Pra ele brincar lá no mercado. Que legal.
Já é 10h30. Eu vou encerrar. Teve muitas pessoas aqui falando que descobriu que é autista, já adulta e tudo mais, como a Andrícia, né? Eu não imaginava que ainda atuar crianças e adultos autistas, descobri que também sou autista. Fiquei feliz, pois agora estou entendendo meus comportamentos e sentimentos atípicos. Dê uma olhada no meu canal do YouTube, na parte Voz do Autista. Tem várias entrevistas com autistas adultos. E isso acontece, viu? Isso acontece. Eu conheço psicólogas que foram trabalhar com autismo e descobriram que eram autistas também e tudo mais. Isso é até bem comum. Eu vou encerrar para não ficar tão tarde. Você dá tchau para ela, porque ainda tem uma sessãozinha de perguntas e respostas. Ah, tá. Eu pensei que Não, você que já tinha. Tem algumas perguntas para ela que era para o Enzo. Ah, desculpa. Tem perguntas que não são para ela, pronto, para pronto. liberar ela, para não ficar aqui. Tá certo, entendi. É porque ele disse que as perguntas que eram para você relacionadas ao Enzo já encerraram. Eu vou depois responder outras perguntas, não necessariamente focadas no Enzo. Mas é isso. Eu vou ficar mais um pouquinho. Obrigada, viu, pela participação. Foi muito bom. Eu que agradeço. Espero que a gente tenha outras oportunidades e quem sabe também um dia se conhecer pessoalmente. Dessa vez não deu para a gente se encontrar lá no Rio. Foi tudo muito corrido, né? Fiquei poucos dias na formatura de Alice, também fui dar atenção a ela, mas na próxima vez a gente marca um encontro aí com os alunos lá do Rio de Janeiro. Com fé em Deus. Tá bom, gratidão, Carla, por tudo. Estou muito feliz de poder ter participado do curso, né? E de ver meu filho assim evoluindo, como ele está evoluindo agora, tá? Só quero mesmo agradecer, dizer muito obrigado. Que Deus esteja sempre abençoando você e o Wesley, tá bom? Amém. Obrigada também pela confiança, tá bom? Beijos. Obrigado, beijo. Tchau, tchau. Beijo. Obrigada por participar. Beijo. Foi ótimo.